que é o nome. Até agora tem 17 já publicados, né? Mas eu quero ver se eu levo isso para 500, se for possível. Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 3 de setembro de 2010, sexta-feira. O verbete é o 1680. Número, vamos dizer, 6 páginas, 43 logias e tem 9 máximos. O verbete foi escrito pelo professor Hernande Leite. É bom vocês saberem. É o primeiro que nós estamos aqui fazendo o debate. O tema: subjetividade objetiva parapsíquica. A especialidade: parapercepciologia. Definição: a subjetividade objetiva parapsíquica é o caráter tangível, pesquisável, mensurável e comprobatório das parapercepções adquiridas durante o estado alterado de consciência, expressando validade para além da consciência percipiente. Agora, na citaciologia, tem lá um D a mais que nós vamos corrigir, vamos fazer também a apresentação com travessão, 2 pontos e aspas, que está faltando aqui. Mas a citação está correta. A constatação dos fatos, o enredo enigmático, a palpabilidade dos parafatos, a ilusão de ótica, a fraude parapsíquica, a máquina da verdade, o esterilizador parapsíquico, a autorrefutação da filosofia nihilista, a nulificação da vacuidade existencial, a caça às bruxas. Eu estou lendo só alguma coisa, não li tudo, não. A objetivação das parapercepções, os testemunhos das parapercepções pessoais, os insights parapsíquicos, a cirurgia invisível. Eu quero falar para vocês que eu vou passar a palpabilidade dos parafatos, a fraude parapsíquica e o esterilizador parapsíquico para a parafatologia, que está no lugar errado. Agora, dentro do processo da argumentologia, tem na ciência 4 subjetividades científicas refutáveis, sustentadas pela física, a chamada ciência-mãe. Na cosmologia, tem 4 subjetividades objetivas. Nas extrapolações, ele fala 2 exemplos das extrapolações subjetivas, na ordem alfabética, elaborados a partir da premissa inicial objetiva, que é a teoria da evolução, proposta por Charles Robert Darwin. Agora, aí nós temos ainda 10 ciências e respectivas limitações na abordagem dos fatos objetivos, de suma relevância para o estudo da evolução consciencial. Tem 10 itens bem substanciosos. Na remissiologia, tem 10 itens, nós destacamos 5. Acriticismo, alucinação, antiparapsiquismo, distorção parapsíquica e para-realidade. Frase enfática: a análise crítica das parapercepções facilita a inteligência evolutiva, elimina o materialismo, a erudição inútil e liberta a consciência lúcida da credulidade primitiva ante as prioridades. Você está consciente quanto ao nível de coerência e autocrítica a respeito da realidade multidimensional pessoal? Você é priorista, místico, ou aplica o autodiscernimento para avaliar as próprias percepções, ou para-percepções? Agora, chamo atenção para a bibliografia específica, que tem 15 itens, e a webgrafia, que tem 10 itens. Acho que o verbete está muito bem dosado e ele está totalmente dentro da nossa técnica e dos critérios estabelecidos para fazer a enciclopédia, sabe? Agora, muita gente viu isso, não foi só eu, tá? Qualquer coisa que vocês vão falar, tem muita gente aí que ajudou também a dar orientação. Agora, está tudo dentro do problema nosso técnico, a verbetografia. Agora, pergunta: síndrome da passarela. Quero agradecer as dicas e comunicar que a menina desistiu do concurso de modelo. Teve alguma participação estatística? Ele está perguntando.
rápido, né? Não é isso? É que apenas demonstrei meu descontentamento com o caso. Isso é, não precisei fazer o termo de compromisso sugerido. Códex Alimentar. O senhor conhece algo a respeito do Código Alimentar elaborado pela ONU? Qual a sua opinião? Olha, é interessante o processo, tem muita gente aí, nutricionista, que está a favor disso. Agora, eu penso que é bom a gente ver esse processo de alimento de acordo com o local que a pessoa mora, né? Acho que isso é muito importante. Eu sou 100% favorável à dieta frutariana. E as frutas variam. Lá na terra do Roberto tem umas frutas, na nossa aqui tem outras. E assim vai. Então a gente tem que ir com calma. Estou lendo o livro Projeções da Consciência. Gostaria que o senhor falasse mais das figuras do capítulo 12, Javros e Orco. Gostaria de entender mais o papel existencial dessas consciências. O problema todo é o seguinte: existem os processos extrafísicos de duas maneiras nesse caso. A primeira maneira, ou primeiro modo de apresentação, é uma mesma consciência se transfigurar e bancar o dragão, bancar a pessoa de idade, bancar o Papai Noel, bancar isso e aquilo, que às vezes precisa para fazer uma pessoa despertar do coma, do estado de paracomatose e outras coisas mais. E existe aqueles que são especializados em tratar com a subhumanidade, que tratam diretamente com seres subhumanos que servem para ajudar. Então, Javos e Orco, isso aí existe, às vezes, extrafisicamente, aqueles que trabalham extrafisicamente nisso, do jeito que é que eu trabalhei, já vem há muito tempo, na minha condição de Zéfiro. Agora, outra coisa séria, que é bom a gente lembrar, uma condição dessa, é que isso é mais comum do que a gente pensa. E eu quero lembrar para vocês também que durante muitos anos nessa vida, quando as minhas coisas eram muito apertadas e tinha muito assédio, que havia um casal que trazia uma pantera enorme, extrafisicamente a pantera. Agora, ela era pantera mesmo. Aqui, por exemplo, o orco, ele é como se fosse uma pantera, mas no caso aí não é bem uma pantera, mas é um sub-humano, já está mais lúcido. Agora, a pantera não. Ela não era assim tão lúcida, é tipo pantera mesmo. Agora, tinha um casal que dominava a pantera, mas só de trazer extrafisicamente a pantera do jeito que era, com as energias que tinha, aquilo melhorava muito e ajudava muito o ambiente. Uma das coisas mais sérias que teve, que uma vez eu fui a uma seita lá em Curitiba, e eles me pediram, que estava havendo muito assédio, muito acidente de percurso com o povo. Então me pediram para ir lá dar uma geral, fazer um exorcismo geral na situação. Então era o desassédio. Agora, a hora que eu entrei, que eu chamei todo mundo que estava lá, só para vocês terem uma ideia, só um dos cursos deles tinham 40 alunos permanentes. Era muita gente. Então, eu pedi para eles para chamar o povo todo para o templo. Mas depois que nós limpamos tudo lá, porque eu cheguei para ele e falei assim: olha, aqui, todos os guias de vocês vão se afastar. E os nossos amparadores vão mexer nisso, tudo que achar. Se vocês seguirem o que a gente falar. Então, eles toparam a parada. Aí eu mandei tirar os negócios todos que estavam lá, porque eles é que mandaram, né? Tirar todas as bobagens que estavam de pendurada na parede, aquelas loucuras todas que tinha. Aí, na plateia, apareceu o povo que tinha sensibilidade com a coisa toda. Um deles levantou e descreveu direitinho a pantera com o povo que estava com ela e o que eles estavam fazendo. E ele queria que eu confirmasse. Eu disse: não, é perfeito. A minha turma que estava comigo lá já conhecia o caso da pantera. Então a gente viu: olha, você é um clarividente fora de série, está enxergando tudo. Isso tudo aconteceu em Curitiba. Agora, a pantera, ela fazia muita gente recuar, melhorava a situação, o ambiente, tudo. Agora, a pantera negra, mas enorme. Era um elefante preto, enorme. Ela era impressionante. Agora, ela trabalhou muitas coisas conosco em diversos lugares. Agora, existe um amigo meu que uma vez viu
numa sessão de materialização em Paris, isso há muitas décadas, que materializou uma pantera e que tinha um casal junto. Tudo indica que era o mesmo casal nosso. Mas eu nunca pude encontrar com essa pessoa porque ele tinha morrido. Ele dessomou. Ele tinha me falado, quando eu comecei a trabalhar com a pantera e com o casal, ele já tinha dessomado, não deu para falar com ele. Ele era de São Paulo. E ele viu a materialização em Paris. Sabe? Então, veja, a materialização dele era real. Ele viu o negócio. Agora, ele descreveu o casal era igualzinho a turma aqui. Agora, quando eu conversei com o casal, eles confirmaram, não, nós tivemos lá. Quer dizer, desde o século XIX, essa pantera trabalhava. Então, por aí a gente já tem uma ideia como é que é isso. Qual é o horário definido, início e fim, para as mega euforizações? Não tem horário, depende da necessidade. Eles trabalham conforme a necessidade. Como nós falamos aqui, a técnica que tem de atividade são os fatos e parafatos que orientam as pesquisas e parapesquisas. No caso da mega euforização é isso. Às vezes ela demora menos, às vezes demora mais. Vocês têm notado isso, né? Já teve algumas que demoraram muito tempo, outras são mais rápidas. Aí depende o que é. Porque tudo depende da intensificação do processo da energia, o ambiente que está, a receptividade do povo que está sendo assistido. Tudo isso depende. Não é só a turma que está aqui dentro do, você está entendendo, vamos dizer, o ambiente, o estado que foi assentado. Que tipo de mentalização os teletertulianos devem manter durante essa prática, a fim de melhor sintonizar e aproveitar seus efeitos? O problema é fazer o relax, do jeito que eu falo aí. A pessoa deve sentar no lugar para ver lá a tela. Senta e relaxa. Agora, na hora, ela tem que relaxar, fechar os olhos e deixar acontecer. Ver o que é que vai acontecer. Isso é que é o ideal. É um relax com a passividade ativa. A pessoa dá passividade, mas ela permanece lúcida para ver o que acontece. Para você, qual a lógica de se traçar uma proex, ressomar e não se lembrar de nada? Onde estaria a racionalidade desse processo? Não, a racionalidade é o seguinte, é a pessoa que às vezes ficou obumbrada, obnubilada, ofuscada pelo processo do restringimento físico. A pessoa renasce, ela vira um verme. Entende? Às vezes a cabeça não, vira para cá, vira um micróbio. Depois ela vai crescendo. Então o negócio não é fácil. Vocês estão vendo, vocês acabaram de ver o menininho aí, como é que ele está. Está começando a virar gente. Né? Está começando a mostrar a personalidade dele. Então isso é difícil, a situação não é fácil. Agora, não é questão da proex. Depende o que é e como é que é. Né? Agora, é preciso ver o caso. Se você tivesse um caso para a gente ver com calma, a gente vê o que é que se passa, se a pessoa teve, de fato, o curso intermissivo ou não, como é que foi e tal. Para facilitar nosso aprofundamento dos estudos das tertúlias, gostaria que você explicasse a sistemática de apresentação das tertúlias, o ordenamento técnico de cada item, páginas, logias, tema, especialidade, argumentologia. Ele não quer nada bonitinho. O problema é o seguinte, pega um verbete que chama verbete. O verbete chama verbete. Olha que tem toda a explicação que você está querendo. Eu não preciso estar repetindo isso aqui. Está já na enciclopédia, foi dos primeiros que eu trouxe. Verbete, verbete. Agora, o problema é só ver. Parece que tem até no manual, tem por todo lado. E outra coisa, eu não sei, mas eu tenho uma leve impressão que esse verbete também foi colocado em download lá para tudo. Está no site, está na página principal. Então fala onde é que é. Fala tudo aí com detalhes. A página principal da tertúlia. Sabe, é uma pessoa de Niterói, ele é novo, ele não está sabendo de nada. Ele quer saber de tudo. Quer ver os itens que ele colocou? Deixa eu só olhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 itens. Agora, o negócio é ele ver, no verbete tem tudo lá. Tinha que ser 11, né? Está na cara. Já o máximo. Agora, não precisa explicar mais nada. É a página principal da tertúlia, o lado esquerdo, tem o material para download. Está lá, verbete e verbete.
No item culturologia, subtema cosmologia, há um pequeno equívoco nessa citação número 2 a respeito da matéria escura, onde se afirma que essa corresponde a 23% da matéria do universo. De acordo com as observações de estruturas maiores que galáxias, a matéria escura corresponde a 23% da densidade da massa e energia presente no universo observado, enquanto a matéria comum corresponde a 4,6%. O restante é atribuído à energia escura. Dessas figuras, portanto, a matéria escura constitui cerca de 80% da matéria no universo, e não 23%, enquanto a matéria comum constitui apenas 20%. O Wikipedia em inglês está aqui para você, ó. Você dá uma olhada dela, né? Isso aí é uma boa. Ele está dando a geral, é maior, ele melhora o seu argumento. Agora, sim, mostra lá. Escuta, não tem jeito de aumentar aquela seta para isso, não? Você já viu como é que é a seta que eu uso em computador? Ela é uma mão lá, enorme. Faz de aumentar para o povo ver. Verbete. Para ver a distância. Aí, mexe aí, faz aí um vagalume, uma borboleta. Eu acho isso tudo muito pequeno, tudo meu, eu gosto que aumente, aumentar. Valdo, eu recebi aqui, né, só que a fonte daqui é da Wikipedia, então a gente tem que tomar um cuidado danado, né, então eu vou ter que pesquisar mais para dar Wikipedia tem que estudar, não exatamente pode aceitar. Isso. Então a fonte dessa referência... Agora, você olha os dados aí e vê o que você faz. Perfeito, aí qualquer coisa, se corresponder, a gente faz a retificação. É lógico, você me avisa. Agora, gente, eu tenho aqui uma notícia, peço a vocês para não rirem. Isso não é brincadeira, é coisa séria. Entende? Não é piada nem nada, é fato. Eu vou ler como está. Isso aqui é da internet e é da UNILA. UNILA, Universidade Federal de Integração Latino-Americana. Então, veja, presidente Luiz Inácio Lula da Silva profere aula inaugural da UNILA. A aula inaugural da Universidade Federal de Integração Latino-Americana, UNILA, será ministrada pelo Silva, nessa quinta-feira, às 12 horas, no Cine Teatro Barrageiro, localizado na Itaipu Binacional. A primeira atividade do presidente será o ato de fechamento da cápsula do tempo ao lado do portal, frente ao terreno doado pela Itaipu, onde será construído o campus da UNILA. A cápsula contém mais de 3.000 cartas e desenhos de alunos das escolas de Foz do Iguaçu, além de projeções que esperam da cidade, do estado, do país e da América Latina daqui a 50 anos. O próprio presidente Lula depositará sua carta durante a cerimônia. A cápsula será aberta no ano 2060. Na sequência, o presidente Lula se dirige ao Cine Teatro Barrageiro, onde proferirá a aula inaugural ao vivo pelo site da UNILA. Além do presidente Lula e do reitor da UNILA, o Elgio Trindade, também estão confirmadas as presenças. Um monte de gente aí, turma de ministro, tal, todo mundo está aí. Participarão também da cerimônia o vice da UNILA, e etc., o prefeito de Foz, etc., tal. Lula ainda assina o decreto que cria a Comissão Permanente para o Desenvolvimento e Integração em homenagem à aula inaugural da UNILA, que circulará as peças filatéricas e correspondências. São dois não sei o que trazem a identidade visual da UNILA, com destaque para a integração. Parece que são 2 selos, é isso. A primeira obliteração será efetuada pelo presidente Lula e pelo ministro Fernando Haddad e pelo reitor, que é o nosso SAMEC. Agora, o povo lá na própria UNILA estava fazendo piada a respeito disso, chamando que a aula do Lula era a aula de sapiência. Por isso que eu estou falando, vocês não podem rir, porque seja lá o que for a aula inaugural, o homem deu. Não sei o que foi. Agora, a aula inaugural, eles não falaram em aula de sapiência. Vocês sabem que a primeira aula é chamada aula de sapiência. Eles não usaram o termo, de modo que, como aula inaugural, está tudo certo, qualquer um chega lá. Gente,
vou dar uma aula, dei a aula, pronto, acabou. Isso é aula inaugural. Agora, a aula de sapiência é outra coisa. Né? Eles não usaram o termo, de modo que eles estão certos. Então, não dá para rir. Não dá para rir, o negócio é sério. Agora, quero dizer para vocês, vocês sabem que o nosso Leandro, que trabalhou muito com os verbetes de vocês, etc., ele operou, está em casa. Então ele escreveu: professor, estarei acompanhando os debates sobre os 20 verbetes em casa. Qualquer coisa eu grito. Vocês estão sabendo que ele está de olho na história. Isso é o Leandro. Ah, foi? Então está certo. Ele está seguindo direitinho. O Leandro é muito bom nas coisas que eu estou fazendo. Outra coisa, ele atualmente, junto com a Adriana, a Rosa e outros mais aí, Antônio, são do povo que mais entende de verbete aqui da enciclopédia. É essa aqui também, então, tem vários aqui. Agora, gente, eu quero dizer para vocês que hoje, lá no Shopping Center, vai aparecer, eles vão fazer o lançamento do filme Nosso Lar, que eles gastaram 20 milhões para fazer esse filme. Nunca se gastou tanto dinheiro, né, em filme, né? Foi 20 milhões, né, que eles falaram, né? De modo que vocês ficam sabendo. Esse filme eu quero ver para ver as bobagens que fizeram em matéria de trucagem, e um monte de coisa que tem e tal. Vamos ver o que deu, né? Professor? Sim, sim, aqui. Aqui em cima. Eu não sei se caberia a minha pergunta, mas vendo aqui o tema do verbete hoje, eu me permito perguntar, né, a você. Eu moro em Maringá e a minha noiva me convidou uma vez para ir numa palestra no senhor chamado Íris. Esse senhor, notadamente, tem um parapsiquismo desenvolvido e, dentre das coisas que ele coloca, né, nos seus conceitos, ele fala que a mediunidade seria o desencadeamento de uma doença primária que nós, seres humanos, temos, né, e que isso seria, na verdade, um circuito fechado, e que muito dessa mediunidade é, na verdade, a projeção do que o que ele chama de sistema, né, que seria, de repente, consciências extrafísicas, né, tentando hostilizar ou desvirtuar, né, a capacidade mediúnica ou parapsíquica das pessoas. Então, assim, na verdade, o conceito é muito grande do que ele coloca lá, mas, ao meu ponto de vista, tem lógica no que ele coloca em algumas coisas, sabe? Então, eu queria saber do senhor o que você pensa disso, porque, inclusive, ele era espírita. E dentro do grupo espírita que ele praticava... Só de ser espírita já ficou fraquinho para mim. Então, se ele é coisa boa, com profundidade, ele tinha que ter deixado o movimento espírita, porque o movimento espírita é uma seita cristã. Isso é atrasado, é coisa de psicossoma, subcérebro abdominal. Então, mas ele deixou o espiritismo. De ciência, né? Tem que fazer pesquisa. Ele não deve ter muita pesquisa. Todo mundo que fala que é espírita não faz muita pesquisa. Mas ele deixou o espiritismo. Ele deixou o espiritismo e, no caso, ele fala que se apresentava um médico nessas sessões mediúnicas e ele, na verdade, via esse médico em outra dimensão, em uma outra vibração. Qual a novidade disso? Isso é clarividência. O que é que tem de novo? Eu quero saber o seguinte: o que há de novo nessa história? Não vi nada até agora. Não, algumas coisas agora, que ele coloca... se ele está fazendo pesquisa, ele vai acabar caminhando para isso e vai esclarecer essas coisas todas. Se faz pesquisa, a coisa melhora. Agora, se não faz, esqueça. Não perca tempo com quem não faça pesquisa. É o orientalismo, a turma da África, o processo dos católicos, dos protestantes. Isso não resolve. Mesmo que mostre que tem parapsiquismo, faz isso, faz aquilo, pode ter até materialização, do jeito que no orientalismo, não resolve nada. Se não faz pesquisa, e na Índia ainda é pior ainda. Os camaradas que são gurus acham que eles não podem se submeter como cobaia para fazer pesquisa. Então eles nem permitem fazer pesquisa, investigá-los. Eles não são cobaia. Ele cita que as pesquisas dele são pesquisas, inclusive, fora do planeta, sabe? E que dentro do campo da mediunidade, que seria um circuito fechado, essas pesquisas não saem daqui do campo do planeta, né? E o que você pensa sobre isso? Tudo é bobagem, sai sim, tem contato, tudo quanto é jeito. Agora, o problema é todo o seguinte: ele já escreveu algum livro? Ele falou que já tem, né, coletado algumas informações e que ele vai... Quando sair o livro dele, a gente examina aí, a gente vai ter alguma coisa para poder falar. Do jeito que está aí, vamos aguardar, né? Tá certo? Eu estava vendo o tema aqui,
Os epistemólogos hoje, a grande maioria, considera a ciência muito mais subjetiva do que se pensa, e realmente é. E essa objetividade total, isso aí já ficou lá para o positivismo. Agora, no caso do parapsiquismo, até onde vai essa subjetividade aqui? Parece que dá a impressão que é maior. Eu penso que a coisa mais séria que tem, aonde aparece mais a subjetividade, é justamente no parapsiquismo. Porque a pessoa tem que sentir o processo, vivenciar o processo, para ela poder definir, determinar, e vamos dizer, agir, atuar, empregar o parapsiquismo. Então o processo da subjetividade é terrível. Esse é o motivo que a gente falava, que você pode dividir o processo de parapsiquismo em dois tipos. Um é o anímico, da sua consciência só. Você como pessoa humana, como personalidade humana. Isso é o animismo, vem de ânima, que no caso aí é a parte somática do corpo, do cérebro. E o outro é o extrafísico, propriamente dito, parapsíquico, que mexe com o holossoma, que mexe com a extrafisicalidade, a multidimensionalidade. Agora veja, o anímico, é o mais subjetivo deles, devido à parte animal do corpo. Entende? Agora, todos os dois se tornam objetivos, dependendo do fenômeno, da manifestação, do parafato, etc. Tal. Agora, quando é que o parapsiquismo ele se torna ciência? Porque tem muita gente aí da religião... O problema é o seguinte, o processo de ciência, isso é secundário. Do jeito que está hoje, o parapsiquismo é uma subciência, paraciência, pseudociência, eles arranjam tudo quanto é prefixo para liquidar com a ciência. Outra coisa, já melhorou, porque antigamente se chamava isso de ocultismo, ou, no caso, era pseudociência, que era o processo totalmente pejorativo. Hoje já não estão tanto pejorativos mais. Então, por exemplo, no nosso caso, eu falo que a conscienciologia é pior do que essa história toda, a condição é pior. Porque eu falo que é a ciência da ciência e uma banana para o resto. Então, isso que eu quis dizer em relação à conscienciologia para nós, que é a ciência da ciência... É a ciência da ciência. E a gente tem a lógica de dizer o seguinte, por quê? Porque nós achamos que no cosmos existe duas realidades básicas. Uma é a consciência, a outra é a energia. A energia é o instrumento da consciência. Porque quando ela acessa um parafato, a consciência aqui, conscienciológica, eu estou falando, não, ela tem que ter uma interpretação daquele parafato. Mas aí ela tem que entrar também dentro da teoria conscienciológica, juntar as duas coisas, e tem esse componente subjetivo e objetivo, até onde vai. Mas agora o problema todo é o seguinte, eu quando comecei a falar sobre a conscienciologia, eu falava o seguinte, o paradigma consciencial é a própria consciência estudando a si mesma e ao cosmos. Agora, eu estudo a consciência, você estuda, ela estuda, ele estuda, ela estuda, todo mundo estuda. Nós reunimos e temos um consenso. Esse consenso é a verdade relativa de ponta. Serve para aquele momento evolutivo. Amanhã já é outra coisa. Então veja, isso é científico, isso é racional, isso é lógico. Isso está dentro do processo de todas as exigências para hipótese, teoria, pesquisa, arranjar corolário, princípio, lei. Isso obedece, está dentro dos fatos. Por quê? São pessoas que estão estudando. Agora, por exemplo, se nós vamos pensar e cada um teve a sua teoria e vai debater e alguém achou ruim, tem que provar que o outro é doido. Tem que mostrar que ele é um caso psiquiátrico. O processo é aí. Então, veja, esse debate, a refutação, então a hora que nós fazemos um tertuliário para haver refutação, a confutação, o debate, o debatódromo, isso mostra que há ciência na história. Não adianta vir que não tem. O mais é bobagem. Filosofia é secundário no caso, não interessa. A filosofia. Interessa é a ciência devido ao processo da pesquisa teática, que é a teoria e a prática. Estou falando aqui de ciência. Né? Outra coisa, agora em ciência. Vamos supor, por exemplo,
Vamos defender a nossa ciência com cienciologia. Aí nós vamos na universidade. Chega na universidade e fala assim, ó, aqui não dá para ele estar falando, está muito fraco. Vocês não têm tanta ciência como nós temos. Aí os caras falam assim, como? Que absurdo você está falando. Não, não é absurdo. Vocês não têm aquilo lá. Se não tem aquilo, não me interessa. Eu não vou perder meu tempo aqui nessa universidade. Agora, eu posso falar isso em todas. Que nem aqui, nem no exterior, nos países todos que eu estive, eu nunca vi o princípio da descrença em lugar nenhum. Se não tem o princípio da descrença, ficou pequeno. O negócio lá é fraco. Não dá. Você está entendendo? Por quê? As pessoas não estão fazendo pesquisa. Mas delas mesmas. A nossa ciência, então, como é que ela vai estudar conscienciologia? A nossa ciência é real e ela existe dentro da comunidade conscienciológica, através do consenso, não é isso? Não, ela existe no cosmos, a conscienciologia. E para quem tem ouvidos, olhos de ver, de pesquisar, de chegar a alguma conclusão. O processo é esse, ela está em todas. Depende da pessoa saber identificar, saber olhar o princípio, a definição, o que é que se passa com aquilo. Agora, veja, resumindo o que eu estava falando, você chega na universidade e fala assim, aqui não dá para estudar conscienciologia, não tem o princípio da conscienciologia, o princípio da descrença. Se não tem, não serve. Sem o princípio da descrença, a pessoa não estuda ela mesma. O cientista, o PH Deus, a PH Diva, não estuda ele mesmo. Ele não tem princípio da descrença. Então, não tem conscienciologia. Estão estudando a eletronáutica. Estão estudando apenas eletro. Isso não interessa, isso não é consciência. Eletro não é consciência. Meu argumento é terrível. Agora, veja, eu entupi a boca da maioria dos cientistas, por tudo quanto é lado. Você há de ver, ó, eu sempre lembro, no Brasil, uma das coisas mais bravas que eu tive foi no INPE. Tinha mais de 80 cientistas assim, ó. Eu falei várias horas. Não arranjaram nenhuma refutação contra mim lá, não. Agora, e fora daqui? Lá na Columbia University, aquele negócio que houve lá. E a gente tem até filmado isso. Como é que é? Você está entendendo? Agora, veja, os argumentos são baseados nos fatos e nos parafatos. Se eles estão procurando lógica, racionalidade, mais do que isso que eu estou mostrando, eu acho que não tem. Você entendeu, né? Então, o processo nosso de ciência, por isso que é que eu falo com a boca cheia, bato na mesa, disponho o processo e defendo o ponto de vista. Eu não estou aí para brincar. 60 anos de praia, que é isso? Mas eu também acho isso não é para jogar fora. Também acho que é ciência, é lógico. Mas eu estou querendo... Não, eu sei. Agora, você entendeu, né? O problema nosso é que dentro da universidade, da academia, a gente precisa de usar isso, falar a verdade na cara deles. Então, por exemplo, vocês falam assim, não, mas você não pode estar falando aqui do processo, você não está usando os cânones da nossa academia. Eu falo assim, nem vocês podem usar, falar nada a meu respeito, vocês não estão usando os cânones da conscienciologia. E, ó, banana para você e para a vovozinha. Você entendeu isso aí? Agora, veja, numa condição dessa, tudo muda de figura. Aí um ou outro vai se interessar, vai ver a situação, vai ver, não, em parte ele tem razão. Nós estamos aquém dessa realidade, porque a gente não estuda a gente mesmo. Agora, veja, o estudo que o Hernandes fez sobre subjetividade objetiva parapsíquica é a essência disso. Isso aí é uma síntese disso, tudo que eu estou falando. Para ele que está bem por dentro, inclusive, que até a ciência convencional, tem gente que acha que a subjetividade entra aqui mais ainda. Em uma pesquisa pessoal realizada nos últimos meses, pude encontrar possíveis evidências da existência de organizações ocultas por trás de governos mundiais. Ao que indica, essas organizações praticam a manipulação do Estado, grupos políticos, religiões, grupos econômicos, mídia e artes culturais da sociedade. Seus princípios incluem rituais ocultistas, crenças míticas e prática de sacrifício. O objetivo é a dominação humana mundial através de um governo único, aplicando certas crenças e dogmas pré-estabelecidos. Suas existências são difíceis de descoberta. Porém, em certas áreas humanas, como a arte musical, a manipulação de massa é intensa. Independente da gravidade da situação, gostaria que o senhor comentasse sobre o assunto. Primeira coisa,
Você não está falando aqui, não é do protocolo do sábado do Sião, não, né? Que aquilo é fajuto, foi feito para condenar os judeus. Não é bem isso. Agora, por outro lado, nós temos que lembrar que existe o cabalismo. A cabala, às vezes, fala o seguinte: reúne uma opção de gente em países diferentes e acerta os relógios. Num determinado ponto, gente lá dentro começa a pensar que vão acabar com aquele cara. Então, todo mundo pensa no cara naquela hora. A energia, então, é mandada tudo para a mesma pessoa para ver se acaba com ele. Tem gente que, às vezes, morre com isso. Isso chama missa negra, que eles usam, e tudo é derivado da cabala. Não é a missa negra só da Igreja Católica ou do satanismo, não. Aí é cabalismo dos judeus. Por outro lado, tem os protocolos do sábado do Sião, que aquilo foi fajuto para combater. Era o povo antissemita, quer dizer, anti-judaísmo, entende? Eu estudo tanto de um lado quanto do outro. A gente tem que estar de olho. Agora, governos mundiais, atrás de uma porção de gente que é considerado como líder, tem muito assediador. Por exemplo, do povo que está vivo, Fidel Castro, vocês acham que ele tem boa assistência extrafísica? Raciocina. E os nazistas, quando existiram? E os neonazistas, têm boa assistência? Então a gente tem que ver, atrás desses governos todos, tem os mal intencionados, que pioram aqueles que são mais mal intencionados aqui. Procurando por vídeos sobre macrosoma no YouTube, encontrei uma tertúlia antiga, na qual o senhor diz que o sensitivo ectoplasta não dura muito, nem ele, nem seus dons. Não temo a morte, mas fiquei pensando, horas, se não vou durar muito, como vou cumprir minha proex, trabalhando com ectoplasma? Ou não seria essa a minha proex? Não, o processo todo é o seguinte: a maioria dos ectoplastas ainda não desenvolveram as coisas, nem estudaram. Então você vai olhar os médios que existem no Brasil e no exterior, que eram de efeitos físicos. Todos eles morreram mais cedo. Por isso que eu cuido de mim, que eu sou uma das únicas pessoas que já tive sempre efeito físico e que estou com 78 anos. A coisa mais difícil que tem. O Chico Xavier falava assim: será que você atinge os 70? Ele falava para mim. Está entendendo? Naquela época eu estava na metade da idade, né? Com 35. Agora eu estou com 78, quer dizer, eu já superei o processo. A maioria morre mais cedo devido aos próprios efeitos físicos, a ectoplastia. Isso é que a pessoa tem que entender. Por exemplo, o Arigó, o Valde, que tinha o meu nome aumentado lá, esses caras todos que vocês forem pensar, no Brasil e no exterior, todo mundo morreu mais cedo. Pode olhar. Outra coisa, alguns duram um pouco mais porque eles deixam o processo da sensibilidade deles, acaba a mediunidade, acaba o efeito físico, acaba tudo. Aí também o cara, às vezes ele está até meio alterado, tal, senil. Tal. De modo que isso é que você tem que ver. Se você é ectoplasta e quer trabalhar e viver muito tempo, ajude os outros. Dê a sua energia para assistir os outros. Aí você vai viver muito tempo. Eu sou uma prova disso, estou com 78 anos. Tenho 39 anos e depois de algum tempo envolvido em doutrinas mitológicas, comecei a ter contato com a Conscienciologia a partir de abril desse ano. Quer dizer, esse é da turma da Tempestade. Desde então fiz o CIP. Tenho lido bastante, tive 2 projeções semiconscientes e só não carrego o livro Projeciologia embaixo do braço porque ele não é lá muito levinho. Agora estou pensando em iniciar a TENEPS, mas no momento não tem parceria ou parceira evolutiva. Devo começar mesmo assim? Olha, isso aí é um processo com você, ainda bem. Isso aí a gente não dá palpite, né? Tem que ver, né? Com calma. Olha se você já viu algum amparador perto de você. Às vezes, se aparecer um amparador, você pergunta para ele o que ele acha, como é que é, porque às vezes já está, né, na hora. Né? Sou de Porto Alegre, tenho 39 anos. Olha, é outra pessoa, tá? Porque a idade é a mesma. Sou protético há 10 anos e curso odontologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Entrei em contato com a Conscienciologia através da minha mãe, Florença, e isso tem me ajudado bastante. Na faculdade, sinto uma forte pressão holopensênica contra mim, talvez por eu ser mais velho ou por ser protético. Ah, sim, isso é inevitável. Eu sei, eu também sou dentista, dirigi faculdade durante muitos anos na administração, fui secretário durante 9 anos de uma. Os dentistas que estão estudando, principalmente os acadêmicos universitários, eles são contra todo dentista prático, protético e gente que trabalha com esse processo, mesmo quando eles vão estudar. Mas depois você toma conta do riscado, você vai dominar esse ambiente, essa atmosfera. Insista e não liga para isso. Com o tempo eles vão te entender. Outra coisa, muitos têm medo dos protéticos, porque às vezes eles sabem mais do que aquele professor que está dando a aula de prótese. Então eu preciso ir com calma com isso. Tudo isso eu vi na universidade. Mas o fato é que sinto uma grande falta de cosmoética na faculdade de odontologia. O que posso fazer? Tenho feito EV, mas na faculdade encontro grande dificuldade em instalar. Insista bem. Faça o EV antes de ir para lá. E na hora de você sair, faça o EV na hora de você deixar a faculdade. Você vai começar com isso. Você vai conseguir dominar o processo. Agora, universidade, a gente não pode exigir cosmoética, né? Por enquanto ainda não tem. Na Folha de São Paulo de hoje, dia 2/9, quer dizer, de ontem então, página 7 do Caderno Mundo, está publicada uma reportagem sobre uma câmara que investigará a energia negra, que, segundo dados da ciência atual, corresponde a 75% de nosso universo, e é um elemento ainda a ser desvendado pela ciência clássica. O que o professor teria a comentar sobre a tal energia negra? Ué, é você que tem que falar. Toma aí, fala aí, Marco. Tanto a matéria escura quanto a energia escura, ela é inferida, né, a existência dela através mais dos efeitos gravitacionais que se tem, certo? Mas não existe uma palpabilidade nem de um elemento nem de outro. Então isso aí você extrapola um conhecimento a partir de uma outra realidade, que para explicar a existência daquilo você vai levantar uma hipótese e uma teoria. Mas isso daí não é objetivo, você não chega a palpar, certo? Agora, existem diversos artigos, diversas publicações que falam em 20%, outros 30%, outros 80%, e você não pode chegar no percentual exato, simplesmente porque se é uma coisa que você não palpa, como é que você quantifica? Certo? Então é por isso que existe toda essa divergência. Tudo é hipótese tentativa. Exatamente isso. Agora é bom você ver o jornal. Fica aí com esse dado aí, para você saber. Está incorporando aí, está enriquecendo, está enriquecendo. E você não está pagando nada por isso. Está certo. Está certo? Professor. Gente, eu queria falar para vocês o seguinte. Eu tive lendo aqui seus dados, e ele já começou a trabalhar, com dicionário bibliográfico aí dos autores da Conscienciologia. Agora, o que é que se passa? Ele aqui está perguntando, a dúvida, entrarão todos os autores voluntários ou somente aqueles que escreveram um livro sobre a Conscienciologia? É só aqueles que têm pelo menos um livro sobre a Conscienciologia. Se ele escrever um livro sobre a Conscienciologia, coloca todos os livros que ele escreveu. Mas precisa ter pelo menos um. Senão, não corresponde ao título do dicionário. Olha só. Dicionário biobibliográfico de autores da Conscienciologia. Se ele não escreveu na sua conta, não é autor da Conscienciologia, não dá. Agora, eu quero te dizer que eu estive examinando aqui, ali no negócio, é o seguinte, parece que lá embaixo eu tenho 45 equipes, é bom pôr o total, hoje. E outra coisa, nesse livro aqui, está marcada a página, para você ver os meus livros. É mais do que você escreveu aqui. Eu estou te dando para você saber. Agora, o mais, isso aqui eu acho que não tem mais nada. Eu posso. Está certo? Está tudo certo. Questão a respeito desse dicionário, para inserir a parte digital também. Tem uma pessoa, não, isso já está, já viu. Mas isso é uma pesquisa. Não, isso tudo vai entrar. Tem uma pessoa que está digitalizando as entrevistas antigas, desde a década de 80, 1980 para cá,
suas e de outros autores, e que está digitalizando isso. Então, vai Aquele nosso facilitar amigo o modo estava de aí, né? acesso Aqui, ó, para ele ter está ali, tudo. lá, ó. Tá aí. A gente conversou e ele está fazendo essa digitalização do arquivo todo do polo de pesquisa lá de Brasília. Agora, ó, mais de o décadas. que eu de desejaria entrevistas. oportunamente, mas agora eu acho que ainda é prematuro. Você sabe que eu tenho centenas de filmes com Sei. entrevistas minhas. Sei, de entrevistas. Então eu queria tirar isso do VHS, aquele negócio. Seria excelente, Valdo, que uma boa parte do Pois é. acervo lá do polo Não, já isso está tudo mofando. pode até ajudar aí, vai dar até dinheiro para editar. e Seria tal. muito interessante se a gente pudesse recuperar isso, que o polo tem umas Mas quantas agora eu centenas preciso disso também. aí, eu preciso ter mais tempo. Com mais tempo. Eu tenho um armário cheio. Pois São é, e o centenas perigo- de filmes. O perigo é a degradação, porque a degradação desse VHS. material depois não tem jeito de recuperar. Pois Quando é. ele degrada muito, não tem jeito. É, eu que é o sei. mofo, o fungo. Por isso que a gente guarda direitinho. Eu passei todos os meus VHS para DVD. O Chico, o Francisco Mauro fez isso para mim. Oi, mas veja, ele lá é especialista nisso. Tá aí, o Chico está precisando de gente para ajudá-lo. O Chico equipe veio, para essa fazer semana isso, pode veio ser uma- se queixar, que já falou para todo mundo. Precisa de um grupo. olha lá. Não é, Chico? Porque o povo não está ajudando aquilo que precisava. Esse trabalho nós já vamos começar a fazer. O Guilherme Kunz vai começar a fazer. Isso. Então tá. Daquele armário seu. Agora, ó, ele lá é bom nisso aí também. Ele é especialista. Ele, o Chico, essa turma toda. Agora, ó, os filmes lá, vocês vão olhar. Às vezes vocês vão encontrar muita coisa interessante. Vocês me falam aqui o que vocês acharam. Eu tinha 900 filmes. Naqueles tinham praticamente 400 conferências, palestras e, problema meu, speech, de algum modo. Pois é, eu tenho mais ou menos 400. Nossa ideia, Valdé, é fazer o cadastro e até ver com Outra você coisa, preciso a ordem olhar de muito prioridade. lá a data, o local, para colocar isso tudo, porque senão o povo não vai entender. Nós vamos pedir para você olhar, ver qual é que você Inclusive, prefere que a lá, gente um lugar que eu comece. vou aparecer mais mal, diferente, o povo vai achar tudo esquisito. Né? Eu digo, depois nós vamos ver com você qual é a ordem de preferência, se você quer ver algum, que a gente levante algum primeiro nesse Não, cadastramento. Vocês vão fazendo. Se vocês vão fazer todos, eu depois vou dar uma olhada em todos eles de uma vez. Por isso que eu estou falando. Depois nós Eu vamos tô querer trabalhando juntar muito tudo, aí com a né? história. Depois tem que ver para reunir isso tudo num centro de documentação. Porque você vem vendo a evolução da ciência através da própria mídia. O nível das entrevistas, Não, mas é que o às nível vezes dos tem programas. temas que é bom pensar no meio dos outros, Tem trazer coisas para de agora. nível muito bom. Tem coisa lá interessante. Agora, é muito material. Outra coisa, esses filmes que eu estou falando, eles são da década de 60 para cá. Mais ou menos de 70 para cá. Entende? De modo que está mais ou menos atualizado. Alguma coisa tem atualização. Pode aprofundar ali na fatologia, a máquina da verdade? A máquina da verdade. Hernando, você quer falar? Por favor. Bom, o objetivo aqui do próprio artigo é a gente palpar um fato, certo? Então, a máquina da verdade era um instrumento para saber se a pessoa está ali falando uma verdade ou não, certo? Então, é uma instrumentação. Então, nós temos que recorrer a diversos recursos para que você constate um fato, certo? Então, o objetivo maior de trazer isso, certo? A máquina da verdade, ela pega uma alteração fisiológica, mas ela não é totalmente precisa. Ela dá indicação de que a pessoa está falando a verdade ou não, mas ela não pode chegar e chancelar. Agora, vocês vão olhar lá no Law and Order, eles usam isso ainda, em alguns casos, eles levam isso para o tribunal. Nos Estados Unidos, alguma coisa disso é aceito. Entende? Que é o teste da verdade. Tem o polígrafo que vai anotando. Agora, você sabe que uma pessoa bem inteligente, ela passa no teste, né? Ela mente. Então, por exemplo, eu sou capaz de fazer qualquer coisa disso. Por quê? Devido ao processo da psicomotricidade, o processo do cerebelo. Ó, eu domino qualquer coisa. É o processo do acting, que é o problema dela. A interpretação, a atuação. Histrionismo. Por sinal, nos 20 verbetes tem um sobre histrionismo, quer dizer.
É o tal negócio para se pesquisar. Então, o problema da interpretação. Se o cara é muito artista, ele tapeia o teste da verdade. Entende? Agora, lá no Law and Order, eles falam, não, ele aí tapeou, não adianta, ele conseguiu superar. Não, esse aí não, ele não passou do teste. Então, mostra que ele tem culpa. Se o cara está muito, entende? Com muita emoção, o teste acusa. Agora, o Law and Order já mostrou vários episódios interessantes sobre isso. Direitinho, tudo certo. Uns a favor, outros contra, etc. Vale a pena ver isso aí. É interessante. Sabe? Professor Valdo, aqui Sim. em cima no ar. Eu tenho uma dúvida sobre os autores da Conscienciologia. Sim. Quem escreve artigos e verbetes agora também Sim. não são autores da Conscienciologia? Não são. Por Nós vamos quê? colocar Não. autor de livro. Book. Não, autor. Book. Autor, professor. Book. Agora, quem se escreveu book, aí entra artigo, entra digital, entra o Diabo A4, Diabo A14, Diabo 4000, entra tudo. Mas, book, sem livro, não. Book. Sabe por quê? Book, Eu vou te livro. explicar agora. Agora eu vou te explicar por quê. Eu não estava entendendo. Primeiro eu meto o pau, depois eu vou me explicar por quê. Se você for lá embaixo, a própria Cristiane já separou lá, eu já devolvi. Existe lá, nos 5.000 dicionários, e lá vai fumaça que nós temos, existem 8 tipos de dicionários de autores, do Brasil, do exterior, de diversos países. E você vai ver qual é a orientação técnica, universitária, cultural, da academia sobre essas coisas. Lá tem todo tipo de dicionário. E a base é essa. O nome, lê aí o nome bem alto, como é que é o nome, o título. Olha lá. É Dicionário Biobibliográfico de Autores Sim. da Conscienciologia, é isso? Biobibliográfico. A bibliografia não pode constar. Se a gente for falar de bibliografia só de artiguete, o negócio está no buraco. Tem que ter livro. O autor tem que ter uma Nós obra não de estamos referência exigindo mais tratado. séria, né? O cara pode escrever um manualzinho, já é livro. Tudo bem. Você está entendendo? Tem que ter uma obra mais séria Mas- de referência para poder entrar. Agora tem que ser livro E por que sobre a gente a está... Conscienciologia. A gente está... Então, por que nós deveremos seguir a academia? Esse tipo. Como eu não entendi. Ué, O tem que que é? ter uma obra de referência. Isso é o quê? É um mandato da academia? É isso? Para Não nivelar é por mandato, cima, é né? mandato da racionalidade, da lógica dos fatos. Para nivelar por cima, né? Escuta, a obra intelectual é livro na minha terra. Na sua, o que é? É uma obra. Então acabou. Mas a questão é o Não, autor. vocês têm alguma professor. outra obra A questão é intelectual o diferente de autor. livro? Um Na minha terra é autor. tratado. Nós não estamos exigindo que seja um tratado. Pode ser um manual. Sim. Já é uma obra. Professor, a questão não é o livro, a questão Eu é o espero o seu autor livro. e autor. Ah, meu livro. Eu já entreguei 3 ao senhor. Pois é. Pois é, vai, Não, eu pra mim faço. não, pra mim não. Professor, Eu a não- questão não é o tô autor. disso. Eu sou leitor. Eu Ele não é sou leitor. editor. Eu sou autora. Quer dizer, eu não sou, né? Pois é. Segundo essa, Agora você veja. a discussão Você- que estamos tendo. Você entendeu, né? Você entendeu aí. Do ponto Não, de eu vista não, dos professor. fatos, Eu vou isso aí é que eu refletir. gosto. Aquela norma que eu sempre falo, aquele mote. Eu vou refletir, mas eu pensava que eu fosse autora de artigo e autora de verbete que está na lista. O cara que é autor de artigo e ficou só nisso é muito fraco. Esse não deve nem aparecer, que a gente tem vergonha para ele. Nós temos vergonha dessa pessoa, entendeu? Por ele e para ele. Levanta a mão quem está de acordo com ela. Quer dizer que divide entrada. Vamos ver. Tá brincando. Tem gente aqui que quer Essa acordo com ela. eleição Vamos fazer aqui um clube dos artiguetes. Articulistas. Não sou articulista. A turma do descontínuo. Ela está fazendo um descontínuo. Em que o Você está negocinho? fazendo um negocinho.
Mas, professor, estão falando autor de artigo, autor de verbete. Sei, autor mas autor é de livro. Então, autor. Intelectualmente, que eu sei, é isso. Autor. E outra coisa, vou repetir. Não, tá Nós claro. não estamos pedindo que a pessoa venha com um tratado. Pode ser um manualzinho. Pode ser. Aprendi a ler e a escrever com 3 anos. Com 10, consertava televisões que às vezes os técnicos não consertavam. Terminei o ensino médio muito cedo, mas sinto que estou emburrando. Não consigo me adaptar à rotina social. Não consigo dormir menos de 10 horas por dia. Parece que estou perdendo tempo na vida. Tem alguma explicação para isso? Seria bom você vir aqui que eu vou te dar uma geral. Eu estudei muito superdotação. Agora, você precisa de muita conversa. A gente precisa de ver você. Para te dar uma geral. Esse negócio de dormir 10 horas, de você sendo superdotado, mostra que tem algum processo físico. Tem que dar uma geral em você, check-up, examinar bem por que é. Porque a precocidade sua é um fato. Se você consertava televisão aos 10 anos, mostra que tem habilidade manual. Agora, precisa examinar a parte física. Esse negócio tem alguma coisa física em você. Mas para isso precisa de te examinar. E outra coisa, fazer um check-up. Se você viesse aqui, eu ia dar para os nossos médicos. Olha, quero te dizer uma coisa séria. Eu tenho 41 médicos na minha equipe. Para lidar com o assunto, né? O povo fica pensando que sou só eu, né? Eu não, sou médico aposentado. Estou até com jubileu, etc. Mês que vem eu estou lá, com jubileu. Qual a consciência? Quando a consciência passa pela segunda dessoma, ocorre o descarte do energossoma? Sim, esse energossoma que a pessoa está usando aí. Essa energia que liga o psicossoma ao corpo humano, ele some. Agora, a consciência atendida na TENEPS é a que ainda não passou pela segunda dessoma? Não, tem de tudo. Tudo pode estar acontecendo. Tem na cara que às vezes está mais lúcido do que o tenepsista. Isso aí depende, e é consciência. Em tese, a consciência não necessita mais de energia? Não. É isso que precisa, eles estão atrás de energia. O assediador fica atrás da gente devido à energia humana. Essa material, animal que nós temos. A melhor coisa que a gente tem, de modo geral, para ceder para esse povo, é energia de bicho. Então, qual é o real objetivo de exteriorizar a energia para as consciências? Já expliquei. E para fazer atalhos, é esclarecer que isso tudo é besteira. A pessoa não pode estar submissa à energia. Ela tem que dominar a energia consciencial. Como ocorre atalhos na TENEPS? Ocorre pelo seguinte, a pessoa começa a atender um monte de gente, lá pelas tantas ela vai começar a atender gente que às vezes está no mesmo nível que ela em matéria de esclarecimento. E aí ela pode entrar com a opção de coisa. Isso é com o tempo. A doação de energia é só uma isca para fazer atalhos para a consciência? Yes, indeed, of course, sure. O senhor conhece o trabalho do Trigueirinho Neto? Mais um que está perguntando aqui. Apesar de reconhecer preceitos espíritas, ele parece ser independente e é reconhecido como mestre ou filósofo. Tem algo a dizer sobre ele? Olha, eu acho que ainda tem muita seita, tem até as trigueiretes que andam com ele. Isso é seita. Eu não dou muito valor. E outra coisa, tem umas bobagens enormes a respeito de processo de ufologia e problemas de extraterrestre. Ele chegou a escrever, fazer livro, tem uns livros dele que são horroríveis. O Trigueirinho, aqui. O Trigueirinho ele tem até as teorias de civilizações intraterrenas, né? O cara viaja. Mas aquele negócio da Agartha. E outra coisa, ele fala também, tem umas bobagens enormes, inclusive até o livro, tem a capa, já tem besteira. Num livro que fala sobre extraterrestre. Ele deve estar mais velho, já que ele deve estar mais velho, né? Que no início dos anos 80 ele não, já ele a editora lembra Pensamento lançava muito livro. Agora as trigueiretes às vezes elas me passavam na rua, na praça lá da Zona Norte lá, sabe? Em alguns lugares as trigueiretes vinham para falar com a gente. Era modismo o Trigueirinho nos anos 80, né? No início dos anos 80. Naquela ocasião também tinha aqueles negócios, como é que é lá do pensamento, aquele cara, tinha um outro também. Eles me abordavam lá na Zona Norte, quando eu saía. A Cultrix Pensamento. Né? Não, aquele que escreveu uma série de livros, tudo igual. Universo Racional. São a turma do Universo Racional, que vestia tudo de branco. Aqui, ó, vestia tudo de branco, uniforme de branco,
e vinha, você pensava que era evangélico e ia ver o universo racional. E esse com um livro na mão. Aquele negócio todo. Só um pouquinho depois. E tinha que ler uma série de livros. São muitos livros, não é só um não, é uma série. Esse aqui é o universo racional. Isso tudo é seita do Rio. O Rio está assim, né? sem falar, não Umbanda, Quimbanda e outras coisas mais. Não era carioca, não. Mas tinha Acho muito. que era de Minas. Aqui, mas tinha lá, né? Tijuca. Tijuca. Eu acho que... Esse tudo aparecia lá. Não tem defesa, o cara fumava. Não precisa te falar a praça que eles estavam. A gente já sabia. Na página 72, fatologia, terceira linha de baixo para cima. Tem assim, o esterilizador parapsíquico. E queria que o senhor desenvolvesse isso do ponto de vista do binômio aí, da interação, subjetividade e objetividade. Eu vou falar do meu lado, depois nós vamos escutar o mestre Hernandes Leite, tá certo? Eu vou falar aqui como discípulo dele no trabalho. O caso todo é o seguinte: esterilizador parapsíquico é aquela pessoa que é contra o processo extrafísico. Por exemplo, um nome internacional, hoje sempre tiveram os nomes internacionais. Um que tem muito cartaz hoje chama Randy. Você está entendendo? Aquele é um esterilizador parapsíquico. O que se passa? São pessoas assediadas por mega assediadores. É turma da baratosfera. E eu vi isso desde a minha infância, dentro do movimento espírita e fora do movimento espírita, no Brasil e fora do Brasil. Agora, o que se passa? É aquela pessoa que tem um médio efeito físico aí. Ele funciona com todo mundo que admite o processo dele. Na hora que vem o esterilizador, ele começa a passar mal, dá para trás, tem assediador que quer incorporar nele, quer dominar, fazer psicofonia. Tudo isso é o esterilizador que está presente. A energia dele, ele faz o processo e canaliza dos assediadores. Com isso, então, é o processo do vampirismo. Então, o investigador, esterilizador, eu já escrevi sobre isso, vários artigos já sobre esse assunto, já dei até palestras sobre o assunto, de tudo quanto é, até nos Estados Unidos. Então, o esterilizador, ele existe, o caso está aí. Ele é um assediador intrafísico dentro da área da investigação parapsíquica. É isso que é o esterilizador. Ele esteriliza, dá muito mais dificuldade, tudo fica pior. Por quê? Com ele vêm os assediadores que querem tapar, não quer que fenômeno nenhum ocorra. Então, segura tudo, para chupar a energia, principalmente do médio principal, o ectoplasta que estiver lá. Você entendeu como é que Agora, também na academia, né, Valdo? Na academia em geral. Tem muitos desse tipo dentro da ciência. Agora, por exemplo, a gente consegue superar isso. Foi o que eu fiz, por exemplo, lá na Colômbia. Você está entendendo? Se você vai antes, mas eu uso toda a minha técnica, né? Energia antes, durante e depois, aquele negócio todo, senão não vai. Não sei o que você queria? Não, é porque assim, o que eu tinha pensado não foi nesse sentido. Eu pensei assim, vamos botar eu como cobaia. O que esteriliza mais o meu parapsiquismo? É eu olhar um parafato, olhando ele objetivamente, ou eu olhar ele com predominância subjetiva? Não, você olhar, seja de que for, com o assediador atrás de você. É isso que esteriliza. Você captou, você evocou. Aí você está no buraco. Pode falar, né? Bom, eu só vou dar aqui o toque da relação, né, de colocar o esterilizador parapsíquico aqui na questão do verbete. Simplesmente é na questão da pesquisa. Então, a maior parte desses esterilizadores parapsíquicos, certo? O que eles querem fazer? Eles querem refutar a qualquer preço a questão do parapsiquismo. Mas só a presença, você não consegue nem a manifestação do fato. Certo? Então, não consegue, de forma alguma, nem analisar aquele fato. Então, isso atrapalha demais a questão da pesquisa. Aí tem esse que está pagando aí $1 milhão, né, de dólares para comprovar, né, que é isso que o Valdo falou. E também aqui, né, o mais comum aqui que a gente tem, né, esse padre aí espanhol, o Quevedo. Certo? É um clássico também disso. É assim que ele fala quando termina qualquer apresentação de qualquer sensitivo. Isto não existe. Ele assusta todo mundo. Agora, Valdo, tem um recurso também que vale a pena comentar. Por exemplo, aqui nos nossos campos, nas nossas dinâmicas, pessoas que entram assim, elas são encapsuladas, elas não têm nenhum efeito sobre o campo, elas não conseguem esterilizar nada.
Sim, mas o problema é o seguinte, muita ajuda são que não anuladas, atrapalha. claro. Se a pessoa veio para receber e ela não quer nem se abrir para ter recebimento, tem que encapsular a pessoa Mas entra e assim com- Que é um neutralizá-la outro totalmente. recurso, né? Que esses médiums muitas Agora, eu vezes sempre não fazia sabem, isso. não Você já conhecem. pensou eu lá em casa, fazendo no Centro da Consciência Contínua, que você lembra como é que era lá a situação? Outra coisa, quanta gente eu encapsulava? Precisava Acho que até de eu fazer. já entrei nessa. De... Mas, Outra Mauro, coisa, lá em São Paulo, o Pilar, você lembra? O cara que veio, sabe, que ele achou e foi lá para me desafiar com o processo de energia, porque ele era bom de energia. Então, a hora que ele veio, eu falei assim, qual que é o cara? Não é aquele que está lá na frente dos outros. Então, ele começou a entrar no salão. O salão era comprido. Aí eu falei assim, não, aquele lá, esse aí não vai fazer nada. Aí ele chegou e ele ficou totalmente encapsulado. Eu disse, não, eu aqui não estou sentindo nada, não sei o que houve. Eu falei assim, não, é porque eu encapsulei você. Você quer melhorar? Você vai melhorar. Olha aqui. Joguei energia, o cara... Não, agora estou começando a ver. Valdo, O coração disparou, etc. Aquele a negócio todo, deu característica desse taquicardia no esterilizador cara. ou esterilizadora, a característica principal é esse desafio, ele Não, quer desafiar? nem o sempre, que- não. Quase mau caráter? sempre o esterilizador sério mesmo, ele é doente, ele sofre, ele está passando mal. Às vezes é até um grande cientista, uma pessoa que tem nome, Que tudo tem muito isso, isso. mas ele sofre com aquilo e ele não fala. Então ele chega lá calado, a gente tem até pena. Muitos desses é que o meu amigo, o Carelli, Benito Carelli, levava lá em casa para eu ver, Entendi. que ninguém sabia quem era. Entendi. Mas grande pessoa, às vezes riquíssimo, dirigia um monte de coisa, líder disso, líder daquilo. Ele levava caladinho, marcava tudo por telefone comigo, para não ter ninguém lá em casa. Quase sempre eu recebia esse povo à tarde, sabe? Tinha um horário e tal, certo? É porque naquelas São dezenas pesquisas que eu recebi, gente do exterior, gente daqui. Era muito comum isso. Uma né, outra Valdo? coisa, eu recebia também os médiuns. Tem o Joaquim Pose que está aí, ele mesmo levou o médium lá para eu ver. Joaquim O Pose. Mirabelli passou muito por isso. Vinha aquelas É. pessoas, os acadêmicos da Alemanha, da França, não sei de onde, só para comprovar a fraude dele. É. E ele não sabia esterilizar, Pois encapsular é, essas mas agora pessoas. às vezes dá certo, às vezes não. O Rubens tinha gente que estava examinando ele. Entende? O Rubens lá no... Porque o Rubens tinha energia. Havia o processo. Só que tem que... Outra coisa, o Thomas Grimort também tem energia, mas são pessoas que não aprofundaram o processo, elas não viraram profissionais, ficaram como amadoras o tempo todo. Aí não dá certo em matéria de efeito físico. Mas eu não tenho. Você veja, o Rubens foi atrás de mim porque não tinha mais segurança. Então ele queria que eu ficasse atrás para ele dar aula. Entende? Eu ficava lá e ele dava aula. Você lembra dele? Você chegou a ver? Né? Em fatologia, última linha, gostaria que explicasse melhor caça às bruxas. Olha, caça às bruxas, você quer falar aí alguma coisa? Pode falar. Esse aí está fácil, hein? Contra o parapsiquismo foi, somente na Idade Média, as caças às bruxas, né? E até hoje nós temos restício disso. Então, o exemplo que eu trouxe aqui do Padre Quevedo, certo? O Padre Quevedo é até conhecido dentro do próprio Espiritismo como um remanescente dessa própria época, certo? Então, a partir do momento em que você teve uma perseguição muito forte, certo, quanto ao parapsiquismo, isso mantém repercussão dentro da holomemória das pessoas. Tem muita gente que tem até medo de parapsiquismo, justamente remanescente dessa época. A medida da verdade pelo polígrafo é uma ferramenta passível de enganos. Existe um estudo teático de Paul Ekman que leva em conta as microexpressões faciais. Tem até um seriado na TV, no canal Fox, Lie to Me, baseado nesse estudo. O que o senhor pensa disso? Não, tudo isso é certo. Agora, ó, o que eu acho mais sério não é nada disso, não. O que eu acho mais sério é ler a psicosfera da pessoa, que você sabe se ela está mentindo ou falando a verdade. Psicosfera, a parapsicosfera da pessoa. Isso aqui é o melhor do que aparelho, melhor do que tudo. Eu tenho confiança no meu olhômetro. Será que algum dia a leitura de psicosfera será usada mais efetivamente contra a criminalidade? Sim, isso vai acontecer. O senhor pode me dizer se a chinesinha ajudou no processo do Centro de Conservação da Fauna? O senhor tem informações que possam ajudar esse trabalho?
Ele vai ser o maior centro de conservação da fauna latino-americana e o terceiro maior do mundo. Vai ser construído em área próxima a Belo Horizonte. Já seria um reflexo do ECP3? Cadê o Mário? Pois é. Por isso que eu estou falando, está lá. Então, ó, o processo é esse. Agora, ó, ela está perguntando aí o processo da fauna por causa da chinesinha, mas aí não é só a chinesa, é a Rosigada. A chinesinha gosta de ajudar nesse assunto também, mas é muita criança, etc. Professor? Agora, a Rosigada é que é especializada. Eu queria falar para o Hernande. Hernande, por que você não usa o Caça às Bruxas e em itálico? Porque nos livros, todos que a gente lê de pesquisa sobre isso, é considerado um movimento. O Caça às Bruxas. E põe em itálico. Talvez ficasse mais forte junto com essas expressões aqui, máquina da verdade, preto no branco, que é uma expressão forte. Não sei, aí fica a seu critério. Não, mas caça às bruxas está tudo certo. Isso pode porque na hora que eu coloquei a certo. caça às bruxas, eu estou colocando o fato, certo? Na hora que eu coloquei eu estou focando naqueles que caçaram. Você está falando do ponto de vista geral, grandão. O movimento. Mas está tudo certo. Professor, aqui. Eu gostaria de ampliar aí o antagonismo, behaviorismo e singularidade. A página 73. O antagonismo... Lá no final do behaviorismo, behaviorismo e singularidade. O processo é o seguinte, o behaviorismo, ele cuida do processo da etologia, que é o problema da pessoa se manifestar, o comportamento dela, a atitude, postura, etc. Agora, a singularidade é quando a pessoa se torna singular, ela fica acima da média, é diferente, mais avançada dentro do processo. Então, ela sai do processo. O behaviorismo, do ponto de vista da teoria e da prática do sistema do Skinner, tipo americano, etc. É muito capitalismo selvagem. Norte-americano. Então, é exploração do capitalismo selvagem. Agora, a singularidade é a hora que você vê as coisas com objetividade e subjetividade, com cosmoética, parapsiquismo, etc. É mais refinado. Eu não sei se você quer falar também alguma coisa, fala aí. Eu até trouxe aqui o verbete behaviorismo, certo? Já tinha tá separado ele aqui. Verbete na mão. E o que é até bom para enfatizar e elucidar melhor aqui, na hora que você pega a definição, behaviorismo é a teoria estadunidense da restrição psicológica. Então você restringe toda a manifestação psicológica a um reflexo, certo, ao comportamento. Como é que você vai falar da singularidade, que é a partir da questão da pensenidade, certo? Então fica duas coisas extremas. Então não dá para você falar da singularidade consciencial através do behaviorismo. Claro. Hernandes, você pensou em colocar uma seção, um item de laboratoriologia, pensando no laboratório complementário? Caberia no verbete? Põe aí para nós, chefa. O detalhismo aqui não foi muito trabalhado, não. Ele só tem 3. Atualmente eu estou trabalhando com 11. Mas esse é o mais difícil que tem. A gente não precisa exigir. Outra coisa, você contrabalançou aqui o detalhismo com todos os dados que tem na argumentologia. Só de itens da argumentologia, você trouxe 3 tipos. Na verdade, não foi 3, foram 3 grandes. Professor Valdo. Que é a ciência, cosmologia e extrapolações. É muita coisa. Eu não sei se eu faço a pergunta para o professor Valdo ou para o Hernani, mas enfim. Assim, até continuando a minha pergunta anterior, assim, para quem tem dificuldade de ver, de trabalhar a subjetividade objetiva, né? Continua fazendo objetividade subjetiva, enfim. Quais são as técnicas que melhoram para você desenvolver o parapsiquismo, entendeu? Assim, de uma forma lúcida. Aí, de repente, podia colocar na tecnologia. A questão aqui da subjetividade objetiva, a ênfase maior não é no desenvolvimento parapsíquico, e sim na interpretação da parapercepção. Então, a pessoa que está desenvolvendo o parapsiquismo, ela precisa de ter mais critério, certo? E autocrítica naquilo que ela percebe. Então, o artigo é muito mais voltado para a questão da autocrítica na percepção do que
daquilo que não vamos exigir do materialista que ele se preocupe com a própria matéria. Tá certo? Então, nessa questão aqui nossa, o que a gente está trazendo é a pessoa chegar e palpar o fato. Dentro do parapsiquismo, na hora que você vai falar em Verpon, nós vamos extrapolar isso. Aí você vai pegar, aí vai entrar na subjetividade mesmo em si. Aí você tem um verbete que é ultra-exegética, certo? Aí já é um negócio bem mais avançado, que aí a subjetividade ela prevalece. Mas a pessoa que está começando com o parapsiquismo, ela vai ter dificuldade na hermenêutica, na interpretação da parapercepção, se ela não passar pelo princípio que é a constatação do parafato. Então isso aqui é o beabá de quem está começando o parapsiquismo, certo? Depois é que nós vamos entrar em coisas bem mais complexas. Então o laboratório do acoplamentário, ele é fundamental, mas não é só perceber. Então tem uma questão que eu não tentei colocar aqui, mas eu não encontrei assim um espaço, uma adequação, que é a questão do analfabetismo funcional parapsíquico, que é uma analogia ao analfabetismo funcional. A pessoa lê, mas não interpreta. A mesma coisa é a pessoa perceber e ela não saber interpretar o contexto que viu aquela consciência, nem aquela manifestação. É muito comum isso lá no acoplamentário, por exemplo. Então, a questão toda é o seguinte, perceber é uma coisa, a outra é você ter autocrítica suficiente e desenvolvimento para você entender o contexto. Isso daqui é o beabá, é o início das coisas. Isso aqui surgiu até com a própria dinâmica, certo, da paracirurgia. Primeiro é você observar o fato, tá certo? Depois você tentar interpretar o fato e você chegar a uma hipótese. Isso já é uma coisa mais avançada. Então, Hernande, incluir também a questão das dinâmicas no verbete, não sei de que forma, mas colocar como uma possibilidade viável da pessoa experimentar, né? Além de laboratório, dinâmica, não sei onde seria isso. Eu acho que a questão do laboratório, ele fica mais adequado, principalmente na hora que você tem um laboratório específico para o desenvolvimento disso. Tá certo? Eu acho fundamental. Controlado. As dinâmicas, a gente pode colocar também, ver uma forma de estar colocando. Agora, o maior objetivo aqui é o seguinte, não é só a pessoa chegar e perceber, e sim ela desenvolver a autocrítica paraperceptiva. Sim. Quem é que está com o microfone agora? Tem mais alguém? Como é que é? Hernani, eu só queria acrescentar aí uma questão. Hernani, eu queria acrescentar uma questão aqui em cima do que a Thelma colocou, que eu acho que você está falando mesmo, é da interatividade, a interface entre os laboratórios fenomênicos e os ideativos, né? Então, eu acho que aí talvez a relação efetiva seria, se fosse colocar alguma coisa, todo o laboratório de produção mental somática, não deixa de ser. Essa dicotomia, até certo ponto, ela é didática. Mas, de um jeito ou de outro, era bom a gente situar todo tipo de atividade laboratorial, porque são complementares, né? Quer dizer, pelo que eu vejo no teu verbete aqui, você está dando uma ênfase para a produção ou para a evolução do processo ideativo e fenomênico também, não é verdade? Se você fosse colocar aqui, vamos supor, na interaciologia, né, certo? O mental soma com a parte energética, com o holochakra, também seria uma outra. Interaciologia, né? Aí você vai colocar mental soma, que é a questão do discernimento, com a questão da holochakrologia. Você poderia, uma sugestão também, colocar, nesse caso, então, a interação cérebro para cérebro. Agora, gente, esses próximos 20 dias nós vamos ver aqui a linguagem conscienciológica funcionando. Vocês estão percebendo? Você já viu que ele está usando toda a linguagem da conscienciologia? Não sou eu, é Hernando. Amanhã vai ter mais gente defendendo, depois, todo mundo vai usar a mesma coisa. Essa linguagem funciona. Na prática, o negócio é claro, é objetiva, clareia, explicita. Então é muito importante a gente ver isso. Nós estamos tendo aqui a explicitação do processo espontâneo. Vale a pena urubu-servar o processo da linguagem. Entendeu? Né? É interessante. Mas o que mais quer que vocês tenham aí sobre os assuntos aqui, que tem muita coisa para a gente ver. Eu vou pegar uma aqui para ler. Ciência, eis na ordem lógica.
4 subjetividades científicas refutáveis sustentadas pela física, chamada ciência-mãe. Biologia. Descobertas frequentes de novas espécies animais no próprio planeta. Terra demonstra a limitação da pesquisa na área da biologia, refutando a hipótese da inexistência de vida fora do sistema solar. Big Bang. A teoria da grande expansão do universo é lacunar quanto ao momento anterior ao Big Bang, induzindo a hipótese da existência anterior do nada, tema de grandes especulações metafísicas. 3. Multidimensões. A incompatibilidade entre a teoria da relatividade geral, admitindo apenas a existência de 3 dimensões espaciais, e a teoria das cordas, sustentada somente com a existência de, no mínimo, 10 dimensões espaciais. 4. Finitude. Estudos da radiação cósmica de fundo, ou os chamados ecos do Big Bang, opõem 2 grupos de astrofísicos. Os defensores da teoria do Big Crunch, sustentando a hipótese da finitude do universo, e os defensores da hipótese do macrocosmo infinito e eterno. Isso tudo, gente, está aí em briga. Ele volta a falar aqui, mais um tópico sobre biologia lá na frente. O número 1, por exemplo, lá depois das limitações, volta a falar em biologia. Tem 2 vezes aí esse nome, biologia, aí, como mini título, sabe, lá dentro. Agora, outra coisa, cosmologia. No campo da cosmologia, por exemplo, na ordem alfabética, 4 subjetividades objetivas. A energia escura, a matéria escura, a partícula fantasma e o vácuo. Tudo são coisas aí do processo que tem aí. São subjetividades objetivas. Agora, o que eu sempre falei, viu, Hernandes, que eu sempre quis falar, e é baseado também nos fatos, é o seguinte: na questão da pesquisa nossa, do processo parapsíquico, a gente tem que lembrar muito da astronomia. Quando o cara estuda um astro aqui, outro astro aqui, outro aqui, então ele sabe que aqui deve ter um outro, por causa da atração que está havendo. Ele não viu aquele astro, nem pelos telescópios, nada disso. Mas ele infere, quer dizer, o processo é inferir, ele induz, aquele fato induz a ele que tira uma conclusão, que é a inferência. Então, a mesma coisa, nós temos uma série de fatos assim. A gente evita isso em falar na extrafisicologia. Por quê? A gente pede para a pessoa para ela fazer a experiência. Sai do corpo e vê por você, para liquidar com isso. O mais fica nas hipóteses de tentativa. Apenas uma hipótese inicial, para fazer a pessoa pensar. O ideal, então, é a pessoa vivenciar alguma coisa. O mais é suposição, é especulação, ainda não é o ideal. Mas o que é engraçado é isso, é que a ciência, ela admite tudo isso. Já que você falou em inferências, né, eu queria perguntar para o Hernandes, assim, que esclarecesse um pouquinho mais a parte das extrapolações. Vem logo abaixo do que você estava lendo. Eu queria entender melhor. Pois é, as extrapolações, a eugenia, a poligamia. É o caso de pensar. Começando pela própria descrição da extrapolação, só para eu conseguir entender um pouco melhor. Você pega quer dizer, dentro de pesquisa, você vai sustentar uma hipótese, quem sustenta a hipótese, quem dá mais fortaleza ali aquilo que você está defendendo, são as suas premissas. Então, nós temos aí diversas teorias hoje, baseadas justamente numa premissa da teoria da evolução. Então, a teoria da evolução, ela é aceita. Agora, existe hoje diversas sustentações de outras hipóteses que extrapolam. Então, a partir do momento em que uma pessoa sustenta que a poligamia é uma coisa natural, se baseando na premissa da evolução natural, é comparar o ser humano, certo, que usa do seu discernimento, simplesmente por um processo evolutivo, que é uma questão que você observa no bicho, certo? Então, isso aqui é uma extrapolação. Outra coisa aqui é o seguinte, a eugenia. A pessoa que elaborou aqui, pelo menos a teoria eugênica, né, o Francis Galton, é baseado justamente na teoria da evolução.
Só que a própria eugenia, ela é utilizada dentro de um processo de racismo violento para justificar alguma coisa. Dentro da empresa hoje, que eu nem trouxe aqui, dentro do processo da empresa, do capitalismo, é a lei do mais forte. E eles utilizam isso baseado também na teoria da evolução. Então, isso aqui são extrapolações que defendem aspectos patológicos baseado numa premissa real, aceita e natural. Esse tema aí é o chamado darwinismo social, que é bem assim, tem vários exemplos, né, dessas distorções da teoria da evolução. Então, quem quiser pesquisar mais sobre isso, né? Então seriam extrapolações negativas, né? As duas com conotação negativa, né, nesse caso. Falando da extrapolação realmente negativa, ou seja, na hora que a pessoa pega uma premissa e ela distorce, certo? Aquela afirmação, aquilo que já é aceito, para defender um aspecto patológico. Eu ainda tinha trazido aqui mais dois, mas como também dentro da própria biografia, pelos autores, eu não consegui levantar, certo, a data de nascimento, certo, deles, então nós cancelamos aqui. Mas existem autores defendendo até o estupro, baseado na teoria da evolução. Então, isso daí, e livro escrito, certo? Só que, agora, vamos supor, um livro desse são de pessoas que não são tão conhecidas. Não, são professores universitários com um livro publicado, professor americano. Então, isso daí, você começa a extrapolar e ver que aí não é a questão de subjetividade, aí é a questão já de patopensenidade dentro de uma hipótese aceita dentro da comunidade científica. Como é que a universidade deixa um livro desse ser publicado? Certo? Então, porque a maior parte da universidade concorda com aquilo dali. Então, a ciência começa a extrapolar dentro das suas divagações subjetivas. Sim, mas dentro dessas... Há umas coisas dessas que são horríveis. Uma das personalidades que eu admirava muito, sempre admirei, é o Arthur Russell Wallace. Russell Wallace, que era o nome dele. Agora, o que é que se passa com esse cara? Ele descobriu uma opção de coisa do Darwin antes do Darwin, mas não falou nisso. Mas, em 1864, ele foi à Royal Academy, que era a maior que tinha da ciência na época, em Londres, e ele levantou a hipótese de que era muito importante, se quisesse aperfeiçoar a raça, acabar com os elementos defeituosos. Ele falou isso na Royal Academy of Science, em Londres, 1864. Agora, muita gente também explorou essa opinião dele com a situação toda. Os que exploraram foram os nazistas. Tem gente que cita o Darwin e cita o Russell Wallace, devido a esse processo. Porque com isso, eles, vamos dizer, exaltaram o processo do Galton, e o Galton, vocês sabem que era parente do Darwin. Então, está tudo lá. E o Russell Wallace, ele era também da mesma época, da situação toda, e da Royal Society. Você chegou até contato com o Zéfiro, né? Você falou já do Wallace. Agora, o caso todo aí é a gente pensar, né? Mas como é que torceram a coisa. A extrapolação... O Russell Wallace, eu penso que ele, muita coisa, ele não quis se afirmar publicamente, do jeito que depois o Darwin segurou, porque ele achava que estavam usando mal as afirmações dele. Agora, os nazistas, tem gente que cita ele. Sim. Eu estava lendo um livro agora sobre os processos lá dos nazistas, tem a citação dele, 1864, Royal Academy, tudo direitinho. Eu queria perguntar, não, só concluir aqui perguntando para o Hernandes, assim, eu achei bem levada aqui a argumentologia, e nesse caso, as extrapolações, qualquer extrapolação, nesse caso científica, né, seria uma forçação de barra, assim, seria negativa
pelo próprio conceito, né? Mesmo que não fosse... Não, é ver o lado pior da situação. Mesmo que não fosse defendendo um estudo... Inventar e aumentar. Isso, uma forçação. Eles aumentam. Um negocinho também, dentro do negócio. Hernande, você para completar aqui, que o objetivo da ciência é o engrandecimento do ser humano, certo? E não se usar da própria ciência como uma justificação para você estar fazendo um massacre. Isso não dá. Não, toda a ciência foi criada para melhorar o bem-estar do homem, e não o mal-estar dele. O Hernande, eu queria só dar uma sugestão em cima dessa questão do Alexandre, que é você... Ficou esclarecido essa questão da extrapolação, no caso patológica, mas eu acho que seria interessante você escrever, adjetivar essa extrapolação como patológica, para deixar mais evidente a condição, que nesse caso é uma extrapolação negativa. E não só subjetiva, talvez colocasse extrapolação subjetiva para patológicas ou patológicas. Sim, foi mais ou menos essa ideia, porque poderia ter uma extrapolação não patológica. Eu também fiquei com essa questão quando eu li. Defendem tese extrapolando negativamente ou patologicamente. A gente põe aqui. Fernandes, eu queria também só assinalar uma questão que você falou do caso da interpretação ou extrapolação negativa enquanto uma má interpretação, enfim, um mau uso do conhecimento produzido pela ciência. Queria também assinalar que é isso, mas é também, às vezes, a responsabilidade do próprio autor da tese científica, da teoria científica, que deixa aí condições para sustentar esse tipo de desdobramento. Então, também é um cuidado, claro, dos dois lados, né? É que nem, por exemplo, o darwinismo e o darwinismo social. Ele existe porque ele existe num grande embasamento dentro da teoria de Darwin, do evolucionismo. Dentro da minha ideia, a minha crítica está se fazendo à própria comunidade científica e não exclusivamente a um autor. Então, a comunidade científica, ela nega, certo, os critérios que se utiliza para se pesquisar o parapsiquismo. Mas, ao mesmo tempo, eles dão sustentação e apoiam essas coisas aqui. Porque uma pessoa não pode estar publicando isso sem ter apoio da comunidade científica. Não, eu te entendi. Isso eu estou colocando que, por exemplo, você tem um autor que é da comunidade científica. Isso. Esse autor, por exemplo, como Darwin, tem lá a teoria do evolucionismo. Aí você tem autores que estabelecem desdobramentos dessa teoria que daqui a pouco extrapolam negativamente. Mas são apoiados porque, de um jeito ou de outro, existe ali elementos que sustentam aquela teoria ou aquela interpretação. O que é um problema, evidentemente. Hernande, aqui no ar. Esse livro, inclusive, a gente está estudando isso do ponto de vista da paragenética, né? O mito da monogamia. Eu estou estudando esse livro baseado no aspecto da paragenética. E o autor coloca exatamente, ele banaliza a característica moral, né? Porque ele faz uma correlação, por exemplo, das aves que fazem revoadas baseado na sazonalidade, e ele coloca que as aves fêmeas copulam com vários machos, e isso é uma coisa absolutamente natural, espontânea. E compara isso com o comportamento do homem, como se isso fosse uma coisa natural dentro do ponto de vista das relações humanas. E aí ele sustenta essa tese como uma coisa natural. Isso é um aspecto bom para Côncio estar estudando, que você vai fazer uma conscienciometria desse autor, certo? Dentro da questão patológica. E aí você começa a entender o movimento das aves, né? Quando você chega no final do livro, você vê que ele faz uma correlação, e uma correlação totalmente fisiológica. Você fala assim, puxa vida, né? A que ponto que a coisa chegou, né? A gente, na verdade, nós estamos estudando isso e o comportamento dos bonobos também, que é uma classe de primatas, né? Eu tenho estudado muito os bonobos, eu tive até a oportunidade de conhecer aquele rapaz que é primatologista que esteve aqui há pouco tempo, né? E tamanha a similitude do comportamento do homem com o bonobo. Vale a pena até pesquisar isso, que é bem interessante. Os bonobos, eles têm uma característica não só em termos de genótipo, mais próximas até do que o chimpanzé, e também em termos de comportamento. O comportamento do bonobo é muito próximo do comportamento do homem. Nossa, talvez esteve aí, que está estudando seja um dos mais próximos. Eu falei com ele para aprofundar mais os bonobos. Eu disse para ele, aqui, nosso amigo que estava aí esses dias. E assim, é muito interessante que os bonobos, eles resolvem, na maioria das vezes, os conflitos deles de ordem emocional através do sexo. Outra pergunta aqui. Como os tertulianos ou teletertulianos podem fazer para colaborar com o plantio das árvores no CAEC? Há uma conta corrente para depósito? Também gostaria de dar a minha ajuda presencial, que não é possível no momento. Quem é que pode mandar isso aí? Quem é que vai dar?
Mostra aí qual a conta que pode colocar o dinheiro para arranjar água. O financeiro está aqui, o Flávio, porque precisa da conta daqui do CAEC. Conta número 11.000, Banco do Brasil. Tá. Essa pessoa de São Paulo. Também a gente pode responder por e-mail, se ela deixar o endereço aí. Pois é, mas fala aí, porque senão fica confuso. Então, fala para ela. O depósito pode ser feito na conta do CAEC e a pessoa pode entrar em contato dizendo que aquele recurso de doação é para o plantio das árvores. A gente agradece muito. O e-mail é financeiro@caec.org. Tem que dar o número da conta. É Banco do Brasil, a agência é 3270, dígito 0, e a conta é 11.000. Repetindo, Banco do Brasil, agência 3270, dígito 0, e a conta corrente 11.000. Eu acho que uma pessoa que quer colaborar assim, precisa facilitar o mais possível. Eu já devia ter só uma coisa. Não, manda para o ar. Acabou. Não precisa mais nada. Quando tem muita burocracia, está danado. Tem alguns amigos que fazem parte do projeto Portal. Pelo que me parece, é uma seita muito perigosa. E eles estão preparando as pessoas para a transmutação e pregam que somente as pessoas do projeto vão conseguir transmutar. Transmutar aqui, será que é mudar desse planeta para outro, é isso? Eu sei que tudo isso é bobagem, mas está crescendo muito no Brasil essa seita. Que o senhor tenha me falado do projeto Portal. Olha, os caras todos que andaram pensando nisso, suicidaram e mataram uns aos outros. Pergunta se esses caras vão se matar uns aos outros, é a primeira coisa que tem que fazer. E outra coisa, avisa a polícia que eles estão fazendo isso. Essas seitas, é igual aquele cara do cometa, morreu todo mundo, etc. Vocês sabem? Aquele do cometa. Tem também a turma lá do Jones, lá, da Guiana, foram 975 suicidados. É preciso avisar se esse povo é dos suicidas, se é o povo que vai transmutar, ou fazer o que com isso? A transmutação é a transmigração? Vão para outro planeta? Vão transmutar o quê? Ele vai virar o quê? Anjo? Capeta? O que é? Tem que falar. E se o negócio for coisa braba, é avisar que a seita está fazendo isso na polícia. Isso é caso de polícia. É assim que pode salvar uma opção de vidas. Lembre-se, o nosso amigo lá, o sacerdote Jones, matou 975 pessoas com ele. E o cara lá do cometa tal, que foi, etc. tal, foi um monte também com ele. Todo mundo morreu. Eles entraram dentro do negócio nos Estados Unidos, na casa dele, estava um morto aqui, o outro lá, aquele monte de gente, tudo morto. Precisa de abrir o olho com isso. Eu já vi falar nesse portal. Realmente é tudo esquisito. Agora, é caso de polícia. Gente, eu quero dizer que já foi escolhido o tema para amanhã. E como a pessoa está aqui presente, eu sou obrigado a falar para ela que amanhã nós queremos que você esteja aqui, senhora professora Dona Neide Cardoso. Foi escolhido crise de crescimento amanhã. Tá certo? Crise de crescimento. É uma coisa que vocês não sabem muito. É bom vocês estudarem. Tá certo? É um negócio sério que está aqui. Já foi escolhido, já me deram aqui, nos 19 que estava para ser escolhido. Muito bacana isso aí. Gostei. Agora, o que mais que nós ainda temos ainda? Alguns minutos da história. O que é que dá? Sobrou que ainda... Vocês aproveitem enquanto a Hernani está aqui, né? Senão depois não tem jeito. O que vocês têm mais para falar? Ô, Roseli, você não vai falar nada? E a Dulce, não vai falar nada sobre o assunto? É o primeiro que tem. Vocês vão ficar calada? Como é que é isso? Outra coisa, a Luimara está no seu horário, já é 2h08. Bom, eu tenho uma dúvida sobre essa questão dos consensos em relação à subjetividade. Quais seriam assim, os fatores, as características que podem ajudar a gente a chegar a um consenso, considerando a para-realidade e aquela diversidade do micro-universo, que eu sempre coloco, que cada um vê uma dimensão, que depende
da dimensão intraconsciencial você acessar uma para-realidade. O que ajudaria a gente a chegar em consenso? O que ajuda é a interlocução. Interlocução? Como assim? É conversar, expor, debater, fazer exposição do processo. Isso aí mostra o nível de subjetividade e objetividade de cada um dentro do fenômeno, do parafato, etc. Tal. A gente estava conversando aqui, talvez também a questão da coesão de um grupo pesquisando o mesmo assunto, assim, uma interação isso ajuda, maior. mas nem sempre, nem sempre. Às vezes é bom que seja até divergente, porque aparece, você sabe, aquele negócio da ciência é tudo baseado na dissociação. Eu tenho uma ideia aqui, aparece um fato aqui, eu junto as duas, eu tenho um terceiro fato. Então, às vezes, é bom essa diversificação. Não é bom haver, você sabe, esse negócio de unanimidade é das piores coisas que tem. O consenso tem que chegar a partir da pressão dos fatos e parafatos. Isso é que é o ideal. Então, nesse caso, nem sempre é bom que as pessoas todas pensem iguais. Agora, sim, num determinado momento, essa questão da para-realidade tem sempre uma que é mais fundamental, que é mais importante, que, vamos dizer assim, que domina. Às vezes acontece um fato, por exemplo, eu tenho visto isso desde a minha infância. Aparece uma consciência, eu vi como é que é a consciência. Não tem jeito de você tapear. Ou você viu ou não viu. Por quê? Porque a cara é diferente, ninguém é igual. E extrafisicamente é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu fiz muita experiência disso. Foi assim que lá no Centro da Consciência Contínua tinha uma senhora que ela era fora de série, que era a Nélia. Eu elegi como sendo a maior clarividência que tinha no meio da turma toda. Eu trabalhava até com 25 pessoas, mas essa era a melhor clarividência. Por quê? Eu via chegando a consciência, ficava quieto. Você está entendendo? Lá pelas tantas, eu falei assim, o que vocês estão vendo? Porque a gente tinha essa experiência toda para ver a clarividência. Geralmente, essa nossa amiga descrevia a consciência do jeitinho que eu tinha visto. Agora, o melhor da história, lá pelas tantas eu vi que ela era melhor, eu falei assim, você não fala nada agora. E eu não falava nada a meu respeito, daquilo que eu vi. Então, a gente só perguntava o que era. Então, falava 1, 2, 3, 4, 5. Depois, ela falava. Aí eu confirmava se o que eu vi, se era real ou não. Agora, era impressionante a hora que você via 3 pessoas, ela e eu, falando da consciência do mesmo jeito que você viu, a descrição perfeita. Então, veja, isso aí, acabou a subjetividade, acabou, tudo fica objetivo, não tem mais jeito. É a lógica do processo. Você está entendendo? Essa moça que trabalhava lá comigo, a senhora, a Nélia, ela era fora de série. Entende? Realmente ela era boa em matéria de... Que eu estava acostumado com isso por causa do movimento espírita, que eu trabalhei com muito clarividente, muita gente, por causa do processo de efeito físico. Entende? Para a gente ver. Agora, por exemplo, chegar num lugar, isso tudo vocês podem fazer depois, quando tiver aí as experiências, com aparelho e tudo. Coloca lá 10 pessoas, e aquelas que quiserem vão contar o que é. Agora, com o passar do tempo, você vai localizar, identificar quem é quem. Aí você vai ver as que estão 100%, que acertam mais, etc. tal, que tem mais sensibilidade. Essas não falam, falam no fim. Você está entendendo? Ô Aldo, dentro da dinâmica lá da sexta-feira, desde o começo que a gente vem fazendo pesquisa, as pessoas não falam antes de escrever. Pois é. Na segunda-feira, nós nos reunimos O e ideal é checamos escrito. esses dados. Então, uma das questões objetivas é o seguinte: uma pessoa viajar na maionese, a probabilidade é enorme. 2 já vai diminuindo, 3 vai Mas caindo. agora em 10 pessoas, você pega, Exatamente tem 5 que estão falando tudo igual, escrever tudo igualzinho. Exatamente isso. Acabou. E o relatório é sem indução. O relatório Agora, é um papel não pode branco ter para indução pessoas. nenhuma. Exatamente. Isso aí não pode ter. É o ideal. E depois Mas com escrever- isso, acabou o processo de subjetividade ou objetividade. Hernande, a Luimara aqui atrás. Foi isso que eu senti falta, justamente, que eu gostaria de sugerir, porque se o objetivo, né, do verbete é justamente tratar essa questão do desenvolvimento da autocrítica paraperceptiva, o registro das parapercepções
ele é fundamental. Então, eu gostaria de sugerir que você incluísse a fatologia, de repente, o registro das parapercepções, e aí, como vocês têm trabalhado na dinâmica, que é o confronto desses registros dos achados parapesquisísticos. Então, de alguma forma, é isso que eu senti falta, e a hora que a colega questionou quanto à técnica, exato, a questão da técnica, eu pensei que uma pode ser a progestiografia, que é uma técnica bem específica. Pode, mas aí não, aí eu já escrevi sobre isso, é a parapsicografia que você está falando. Parapsicografia, ok. Então, acho que possivelmente inserir as técnicas pode nos auxiliar enquanto pesquisadores da parapercepciologia. Sempre ajuda, né? Clareia, pode falar. Para o Valdo ou para o Hernandes, essa resposta que você deu para a pergunta da Dulce, que você falou da dissociação, de acontecer com mais de uma pessoa, isso não é a repetibilidade clássica da ciência, do método científico? O quê? É o quê? Essa que você falou de dissociação. Acontece com uma pessoa, acontece com outra, a probabilidade de ser uma coisa objetiva aumenta muito, né, com 10 pessoas. Isso não se enquadraria dentro do critério da repetibilidade da ciência? Até um certo ponto que a ciência exige. A ciência quer que as coisas sejam todas repetitivas. Sim, isso é uma... Você segue aquela técnica, tem que fazer igualzinho. Mas isso aí, o problema não é esse. Na hora que fala assim, tudo no escuro, isso é o double blind, é o duplo cego, até um certo ponto. Na hora que escreve antes, e todo mundo, você vai ver, todo mundo escreveu especificamente um determinado ponto, tudo igual. Sim. Mas o double blind tem a ver totalmente com a repetibilidade. Tem. Agora você... Mas a gente também está... desculpe. É porque você é o seguinte, você tem que aproveitar o que a ciência tem de bom. Então a gente pega aquilo que a metodologia da ciência pode ser aplicada dentro da nossa metodologia. Vamos usar. Então a intersubjetividade que a ciência hoje existe é justamente isso. Quer dizer, se você tem diversas pessoas que observaram a mesma coisa, isso é um processo de intersubjetividade. E a outra coisa toda é a falseabilidade. Então você pega, na hora que você defende um argumento, você procure aquilo que arrebenta o seu argumento e não coisas que reforçam demais o seu argumento. Que isso é base científica e isso fortalece demais a argumentação. Aí é o cálculo. Você quer dizer que a gente não está... Exatamente isso. Renato, você quer dizer que a gente não está tão preso à questão da repetibilidade, embora a gente use também, claro. Não. E outra Quanto coisa mais agora, a gente puder usar, melhor, né? O ideal seria que a gente tivesse 50 clarividentes aqui. Sim. E uma situação difícil de repetição nossa é porque na hora que nós estamos trabalhando com parapsiquismo, nós não estamos ali com o objetivo de desenvolvimento parapsíquico. O desenvolvimento parapsíquico é consequência da assistência que é feita. Então você está observando um fato que transcorre dentro de uma assistência multidimensional. E ela não é repetitiva. Certo? Esse é o problema. Há muita gente. Questão das várias realidades em função do papel de cada um naquela. Por isso é que episódio, o problema, né? eles têm muita dificuldade de admitir o paradigma consciencial. Então, para mim, Valdo, o seguinte... Mas agora não tem outra saída. Eu falava assim, não, vocês estão achando ruim? Vamos esquecer então o seu paradigma e o meu. Qual é o terceiro que você arranja? Melhor do que esse. Então, nós devemos encarar isso aí não como uma dificuldade, e sim como um desafio. Certo? Dentro da mental somática para a gente chegar... É aquilo que eu chamava de seu réptil científico. O problema é esse. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 71 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais, 19 perguntas online, 30 votos presenciais, 18 votos online. Os recados de hoje: temos o Alex com a chamada de trabalhos da Sinvex, a Magali, o curso Heterocrítica, e o João Paulo, Fundamentos da Conscienciometria. Antes, com vocês, o programa Amigos com Eduardo Martins. Boa tarde a todos. Pessoal, nós gostaríamos de convidar as pessoas que estão tendo contato com a Conscienciologia e com aqui as tertúlias pela primeira vez ou recentemente, para conhecer o programa Amigos da Enciclopédia, que é um programa já desde 2004, criado com o intuito de fazer o suporte, o apoio, a elaboração, a pesquisa
e também a publicação da Enciclopédia da Conscienciologia. Nós temos um site atualmente, que é o enciclopediadaconscienciologia.org, onde a gente apresenta o programa e também o projeto, a enciclopédia. Esse site, em breve, ele vai mudar, ele vai se chamar amigosdaenciclopédia.org. Tá? Isso está previsto agora para o mês de setembro. E através do site a pessoa pode fazer a sua inscrição, no caso a pessoa física, no valor de R$ 720. E aí pode usar, vai ser possível usar 3 cartões, que é o Visa, o Amex e o Mastercard. Atualmente, todas as despesas de elaboração da enciclopédia estão sendo custeadas por esse grupo de pessoas, pelos amigos da enciclopédia e também pela empresa amiga da enciclopédia. Despesas como cubas de papel, onde são armazenados jornais, revistas, no holociclo, os artefatos do saber, clipes, grampos, iluminação, toda a estrutura de elaboração é então custeada pelos amigos da enciclopédia e pela empresa amiga da enciclopédia. Então, maiores informações a pessoa pode receber no telefone 3525-2652, aqui na recepção do CAEC, e fazer a sua inscrição tanto aqui na recepção quanto pelo site, o enciclopediadaconscienciologia.org. Obrigado. Olá, boa tarde. Gostaria de divulgar a chamada de trabalho para o 9º Congresso de Infecciologia, que acontecerá em junho. Maiores informações, vocês podem acessar o site www.acinvex.org e lá vocês baixam o arquivo em PDF. E representando a Aracê, também a gente enfatiza a chamada de trabalhos para o 1º Congresso de Serenologia, que vai acontecer no mesmo momento do Congresso da Infecciologia. A chamada de trabalhos do Congresso de Serenologia vai até dia 30 de setembro. Boa tarde a todos. Eu vim divulgar a 12ª imersão no Heterocrítica de Obra Útil. Hoje é o último dia, porque o curso ele começa amanhã e vai terminar no domingo, é sábado e domingo, para as inscrições. Então, quem quiser fazer o curso, ainda dá tempo de se inscrever. O livro ele é um livro pequeno, mas com um conteúdo bem interessante, e também ele vai dar bastante dicas úteis aí para a administração da vida científica. Então, a obra é do Gilson Volpato, tá? Administração da vida científica. Ele começa, então, amanhã, com os professores são Laênio Loche e Antônio Pitaguari. E nós, para aqueles que têm interesse, então pode ou ligar ou se inscrever já hoje na recepção do CAEC. O telefone do CAEC é 3525-2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de falar em nome da Conscius sobre o curso Fundamentos da Conscienciometria. O curso acabou de encher uma turma às quartas-feiras e nós abrimos uma outra turma, existe uma demanda para o fim de semana, então abrimos uma turma para o domingo. Então vão ser aos domingos, às 3 da tarde. São 6 meses de curso, uma aula por semana, 2 horas e meia de aula, tratando sobre diversos assuntos. Cada aula tem um tema, são diversos professores especializados nos determinados temas. Então a gente fala sobre temperamentologia, a gente fala sobre ressexologia, ressexograma, sobre inteligência evolutiva, são vários assuntos, e principalmente tratando da nossa autoimagem, da construção da nossa consciencialidade através da conscienciometria. O curso tem o preço de uma dinâmica, custa R$ 60. Quem já faz dinâmica tem desconto. Então as inscrições estão abertas no CAEC, é só entrar em contato, ou pelo telefone, por e-mail, ou diretamente na Secretaria do CAEC. Muito obrigado, boa tarde. Lembramos a todos, o verbete para amanhã é o Crise de Crescimento, eleito com 8 votos, a especialidade Ressexologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.